Josué capítulo 1, o verso de número 5, diz assim a palavra de Deus: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te. Diga comigo, esforça-te. E tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, diga comigo, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pai, fala conosco nesta noite todas as tuas palavras, e que seja somente a voz do teu Espírito sobre nós. Assim oramos e pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, adorando, exaltando e glorificando a Deus. Meus irmãos, nós estamos nestas terças-feiras falando sobre uma temática muito relevante para os dias em que nós vivemos. A igreja que precisamos ser, uma igreja bíblica, uma igreja cheia de temor a Deus, temor às coisas que são espirituais, uma igreja que entenda qual é o seu papel, sua função, seu destino, sua missão. E o Senhor colocou no meu coração esta palavra para esta noite, para nós estarmos meditando sobre ela. É muito bom, meus irmãos, nós lembrarmos de algumas coisas que estão acontecendo exatamente neste capítulo de número 1, aqui e no dos versos 1 a seguir. Quem foi Josué? Josué foi, segundo Josué capítulo 1, verso 1, o servidor de Moisés, o servo de Moisés, quem estava auxiliando Moisés na obra, nos desafios, em tudo que estava sendo feito por Deus através da vida de Moisés e ao povo. Josué, então, era o servo que Deus havia levantado para ser o sucessor de Moisés. Josué é o homem que esteve no Egito. Josué é um homem que cruzou o Mar Vermelho, viu as 10 pragas do Egito. Josué é o homem que participou de todos os eventos dos 40 anos do povo de Israel no deserto, e também foi chamado por Deus para dar seguimento, continuidade a esta obra, a este propósito, a esta missão que deveria ser cumprida. Deus recolhe Moisés, e o povo tinha uma palavra, uma promessa: entrar na terra prometida. Irmãos, só aqui nós já aprendemos coisas extraordinárias. A obra de Deus nunca para. Na obra de Deus nunca faltam trabalhadores para ela. Uns são recolhidos, outros Deus leva para outros lugares, mas Deus sempre levanta alguém para que o seu povo possa ser guiado e cumprir o propósito que é estabelecido por Deus, para Deus e por meio também daqueles que Deus levanta. E Deus levanta Josué. Josué tem
pelo menos quatro tipos de desafios em que deveria vencer. Ele tem o desafio do povo, que era um povo, segundo a palavra de Deus, e vocês sabem, um povo obstinado, um povo duro de coração. Um povo que a Bíblia diz que era incircunciso de coração e de ouvidos. Ou seja, eles tinham dificuldades de ouvir aquilo que Deus falava, mas não somente isso, também de crer no que Deus estava falando. O segundo desafio que Josué tem é o líder ao qual ele deveria suceder, Moisés. Moisés não foi qualquer homem. Moisés foi o homem que viu a Deus, que falou face a face com Deus no Monte Sinai, que recebeu as leis de Deus, que foi o grande legislador da nação de Israel, que foi o instrumento que Deus usou para estabelecer as leis, como deveria servir, como o povo de Israel deveria servir a Deus. Josué tem desafios, o desafio da terra, em terceiro lugar, que eles iriam entrar, a terra que deveria ser conquistada, terra que deveria ser lutada para ser conquistada, um lugar onde haviam gigantes, onde haviam dificuldades, cidades fortificadas como Jericó, eles não venceriam de qualquer maneira. E agora Deus está olhando para Josué e está dando uma palavra de ordem, de direção, uma palavra que estava trazendo ânimo a Josué diante de tantos desafios. Josué, não te chamei eu? Josué, quem te levantou não foi Moisés. Josué, quem te levantou não foi o povo. Josué, você não está aí porque você quer, fui eu que te coloquei onde você está. E Deus está dando uma palavra para Josué que nos ensina muitíssimo: esforça-te. E Deus está falando com Josué: esforça-te, tem muito bom ânimo. E se tem uma palavra que parece que assusta muita gente, é essa palavra, irmão. Diga comigo: esforço. Meu Deus, tem gente que já começou a tremer. Já está batendo os joelhos, porque nós estamos fugindo do esforço, porque nós estamos querendo viver as coisas com mais facilidades. Vocês imaginem, há 50, 60 anos atrás, pelo menos nós falarmos da metade das coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Tem gente que chega em casa com um telefone, com um aparelho, abaixa as cortinas ou as levanta, liga e acende as luzes, ou desliga, liga o ar-condicionado, liga a televisão, só com isso aqui. Ok, Siri, glória, e já vai começar a apitar aí. E aí começa a falar, ligar para mim, pastore, como a irmã fez hoje, e já faz uma ligação automática sem precisar tocar. Isso são facilidades. O micro-ondas, os veículos, os aviões. Você pega, olhando para a história, no ano de 1500, quando Portugal, num erro de trajetória ao caminho das Índias, chega no Brasil, chegou de navio, mas agora tem outros meios de transportes, facilidades, coisas que nos fazem ganhar tempo, coisas que nos fazem ganhar mais qualidade de vida, mas isso também traz para nós algumas coisas que não nos favorecem, porque nós estamos vivendo uma geração de pessoas que não querem esforçar-se. E Deus está falando com Josué: Josué, ninguém te poderá resistir. Josué, Deus está garantindo a Josué: Josué, ninguém vai poder construir uma barreira que você não possa destruir, Josué. Josué, se você se esforçar, você será imparável. É o que Deus estava falando. Olha o que Deus está falando com Josué, capítulo 1, verso 5 também.
além de ninguém poder te resistir, eu serei contigo. Ô meu irmão, você imagina ouvir Deus falando: ninguém te poderá resistir, eu serei contigo. Quem está falando com Josué não é o presidente de Portugal, o presidente da União Europeia, o presidente do Brasil, não é ninguém dessa terra, é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que não tem nem passaporte, porque para ele não existe fronteiras. Deus estava dizendo: Josué, eu estou contigo. Olha o que Deus ainda diz: não te desampararei. Deus estava dizendo: Josué, ninguém vai poder te resistir, eu sou contigo e eu não te abandono, eu estou todo tempo, em todo momento. Só que Deus, nessas 3 promessas e afirmações, está falando esta palavra: tão somente, não, você vai acordar hoje em nome de Jesus, tão somente esforça-te. Deus está condicionando tudo isso a isto: Josué, a minha parte está garantida. Agora, o que eu vou fazer é responsabilidade minha. E eu fazendo, Josué, não anula aquilo que é responsabilidade tua. Josué, não pense porque ninguém te pode resistir que eu estou contigo e que eu não te desampararei, que eu não te abandonarei, que você não tenha responsabilidade alguma. Muito pelo contrário. Se esforça, Josué. Diga para essa pessoa cheirosa, aleluia, que está aí do céu, mas não cheira muito, viu? Diga assim: esforça-te. Esforça-te. Então, nós estamos vivendo um tempo em que Deus também está conosco, em que Deus não nos abandona, em que Ele está conosco e nos dá força para continuarmos. Assim como Josué, temos os nossos desafios, os nossos gigantes, os nossos problemas, tantas coisas que querem nos fazer recuar. E Deus continua olhando para o seu povo, dizendo: tudo está diante de vocês, tão somente se esforcem e tenham ânimo. E nós estamos precisando, meus irmãos, disso na nossa vida: não medir esforços. Lembra quando você conheceu a sua candidata à esposa, ou aquela que arrebatou o seu coração, meu amado irmão? Tem gente que já sorriu, tem gente que começa a chorar porque não tem ninguém, né? Mas Deus vai fazer o milagre, quem crê? Aleluia. Aí, Elimar, Deus vai fazer a obra, ô glória. Não, já está fazendo, está aí a irmã Duda, deixa eu ver. Tem uns que vai demorar mais um pouquinho, glória a Deus, tá? Mas lembra quando você conheceu sua esposa e você conheceu o seu esposo? Parece que não tinha dificuldade nenhuma, irmão. Quando dizia assim: meu bem, traz um lanche para mim, meu Deus do céu. Não tinha dinheiro, dava um jeito, cruzava o oceano, o mar, quase voava para levar o lanche, não era? Se esforçava, colocava força, ânimo, para poder cumprir aquilo. Podia ter uma bicicleta que a roda chegava a ser torta, assim, meu Deus do céu. Mas ela morava a 20 quilômetros de distância, mas pedalava contra o vento, 20 quilômetros com a bicicleta, com a roda torta, e ia lá ver, não ia? Porque amava e ama, aleluia. Quem ama dê glória, aleluia. Se não der glória vai dar problema, tá? E aí, meu irmão, não faltava essa vontade, este esforço, minha irmã. Por quê? Porque tinha amor. E onde nós colocamos o coração, onde nós amamos, aquilo que nós amamos, nós não medimos esforços. Mas eu tenho a impressão, e olhe para cá, que nos dias em que nós estamos vivendo, a respeito das coisas espirituais, quando nós falamos, irmão Wagner, sobre ter esforço, parece que, meu Deus do céu, estão quase querendo prender a gente. Só que aquilo que é espiritual, as coisas de Deus, também exigirão esforço de nós.
Lembra do cego de Jericó? Quando Jesus ia passando pelo caminho e ele ouviu falar que Jesus ia passar, a Bíblia diz que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, compaixão de mim. Ele é cego, mas ele não é surdo nem mudo. Ele não pode ver, mas ele usa aquilo que ele tem. E ele começa a se esforçar. Alguns vão dizer para ele: para de gritar, para de incomodar os outros, não importunes o mestre. Mas ele continua gritando, se esforçando. Jesus manda chamar e ele agora é curado. Lembra da mulher Ciro-fenícia que vem atrás de Jesus, gritando e clamando em alta voz, e os discípulos e até mesmo Jesus vai dar uma palavra que, se muitos de nós ouvíssemos, não nos esforçaríamos mais. Jesus olha para ela e diz: não convém dar da comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo: eu não vim para vocês, eu não vou pegar o alimento e entregar na mão de vocês agora. E ela olha para Jesus e diz: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Ela vai atrás de Jesus, atrás de um milagre, e recebe um milagre dentro do seu lar, na sua casa. Sua família, a Bíblia diz, sua filha imediatamente curada, liberta, porque se esforçou. Quando a Bíblia fala que eles caminharam de Jerusalém para Samaria, e eles viajaram, eles iam caminhando num calor de quase 50 graus. Esforço. Não tinha carro, trotinete, bicicleta, avião, não tinha. Mas eles não deixavam de cumprir o mandato de Deus, porque se esforçavam. Agora, quando nós olhamos para a nossa realidade, parece que falarmos esta palavra, estamos quase pecando contra os irmãos. Irmão, se esforça. Eu lembro de uma professora que eu tinha na escola, e eu glorifico a Deus pela vida dela, porque ela falava isso para mim, e eu comecei a aplicar isso até nas coisas espirituais. Eu estudava de manhã e à tarde o curso técnico em administração, o último ano do ensino médio, e à noite, durante a semana, não faltava os cultos e ainda cursava teologia. E ela olhava para mim nos trabalhos de conclusão do ensino médio, e olhava para mim e fazia uma pergunta quando eu dizia que não tive tempo. Ela falava assim para mim: e o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? E eu ficava olhando para ela e digo: meu Deus, sou crente, aleluia. Mas ela me ensinou que as coisas, também me ensinou que as coisas da vida não vêm de mão beijada, meu irmão. Tem gente que senta no banquinho da igreja de Jesus, me abençoa, mas não faz nada, não ora, não jejua, não lê Bíblia, como diz na minha terra, não se coça, não se esforça, não faz nada, e quer que tudo caia do céu. A única coisa que eu sei que caiu do céu foi o diabo, irmão, viu? Toma cuidado com aquilo que cai do céu. Minha mãe dizia para mim: ó, meu filho, tudo que vem fácil, vai fácil. Então vai trabalhar, rapaz, aleluia. Coisa boa é nós nos esforçarmos e conquistarmos, e nós continuarmos com aquilo, aprendendo a dar valor com aquilo que conquistamos. Lembra quando você precisava de um milagre, e você parou de pedir oração e começou a orar? Começou a se esforçar, e as coisas começaram a mudar, porque era Deus dizendo: para de depender do esforço alheio, e agora começa você se esforçar para aquilo que é meu. Então nós precisamos disso. Vivemos um tempo em que buscamos fazer o possível para não nos esforçarmos, ou até mesmo terceirizarmos o nosso esforço, para que outros ocupem o nosso lugar. Mas Deus quer levantar um povo que não tenha medo de se esforçar. Nós devemos entender aquilo que nós cantamos: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Esforço, dedicação, entrega são características daqueles que realmente querem fazer a diferença e ser um povo, uma igreja, ter uma vida que agrada a Deus.
Diga comigo, as coisas espirituais são individuais. Tem coisa que Deus vai dar para a igreja. Os dons são dados ao corpo, edificação do corpo, crescimento do corpo. Mas relacionamento com Deus, salvação, essa comunhão íntima com o Espírito Santo, ela é individual, meu irmão. Se não empregar esforço, dedicar-se a isso, não funciona. Não vai servir nós vivermos uma vida afastado de Deus toda uma semana e nos sentarmos aqui num domingo à noite ou numa terça como essa e dizermos: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. E Ele vai olhar para nós e dizer o quê? Mas não fez nada, não me buscou. Não quer dizer que nós vamos comprar Deus por aquilo que fazemos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas precisamos ter a consciência de que a vida cristã é uma batalha, não é um conto de fadas. E que nós não estamos aqui passando um tempo, nós estamos aqui sendo preparados para aquilo que do lado de fora está nos esperando e demanda de nós esforço para lutar e vencer. Seremos desafiados, então, a não nos esforçarmos, por causa de muitos conflitos emocionais, distrações, acomodações, e o nosso inimigo vai tentar de tudo para roubar esse esforço de nós. Quais são algumas coisas, algumas maneiras de pensar, ou algumas estratégias que o inimigo tem utilizado para roubar esse desejo de esforço de nós? Eu anotei algumas, e se você puder, anote também. Em primeiro lugar, para que o inimigo roube o esforço de nós na obra de Deus e nas coisas que são de Deus, ele nos faz pensar que o nosso nome não será lembrado. E tem muita gente que não se dedica, que não se esforça, que não se compromete, porque acha que o seu nome não será lembrado. E daí, meu irmão? Seu nome não pode ser lembrado aqui, mas no céu é. Ainda há uma grande parte dos cristãos que ainda não entenderam que não podemos viver a vida cristã buscando glória na terra. Ainda tem muita gente que não entendeu que nós não podemos viver a vida cristã buscando glória na terra. E quanta gente está buscando glória aqui na terra? Não é assim? Eu não vou me esforçar, porque nem vão lembrar do meu nome. Lembra? Não sei se de onde os irmãos vieram tinha esse costume, mas de onde eu venho, no final do congresso tinha que ler uma lista do nome de todos aqueles que trabalharam e contribuíram. E ai de quem se esquecesse do nome de algum irmão. Quase que era disciplinado. Por quê? Porque muitas vezes temos um entendimento errado. Só há um que é digno de glória e honra. Jesus, irmão. Jesus. Então, por que não nos esforçamos? Porque cremos que o nosso nome não será lembrado. Filipenses capítulo 4, o verso 3. Olha o que a Bíblia diz. Paulo está falando aos irmãos de Filipos algo extraordinário a respeito disso. Olha o que ele está dizendo. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro. Não, você vai ler com vontade que Deus já vai falar no teu coração. Cujos nomes estão no livro da vida. É aí que o nosso nome deve estar sendo lembrado. No livro da vida, no livro das obras, no livro aonde Deus abrirá o livro das obras e estará lá tudo o que fizemos para Deus. Então tem muita gente que não se esforça porque quer que o seu nome seja lembrado. Em segundo lugar, tem muitos que não se esforçam porque creem que a obra onde estão vivendo, onde estão incluídos, o corpo de Cristo onde estão inseridos, não diz respeito a eles.
Tem gente que não se esforça, porque acha que não tem responsabilidade nenhuma. Irmãos, esta obra não é do pastor, esta obra não é do obreiro, nem do irmão. Esta obra é de toda a igreja de Cristo. Nós temos um chamado que precisa ser desenvolvido. E nós não temos uma cadeira especial para cada um de nós, onde nós só vamos fazer aquilo que nos pedem. Não, tem uma obra para ser feita. E a obra é assim, Deus nos chamando, dizendo, vem, quem quer vem, a seara é grande e poucos são os trabalhadores, venha para a seara, vamos trabalhar. E tem gente que está lá esperando, mas Jesus não me mandou uma carta me convidando, mas Jesus não deu o meu nome no culto, não revelou para ninguém, pastor não me chamou. Irmãos, quem se esforça não espera alguém chamar, não espera que sejam participantes de todas as informações de toda a obra. Não há como. A obra de Deus, ela é feita com quem coloca a mão e vai. E Deus sempre vai levantar alguém que não divide, que não separa o corpo de Cristo. Trabalha para Jesus, mas não fica dizendo, estou aqui, mas os outros miseráveis não estão. Estou aqui, mas aqueles preguiçosos estão dormindo. Não, gente assim não faz para Deus. Está fazendo a obra de Deus com a motivação errada, olhando para que o outro deixou de fazer. Irmãos, quando nós servimos a Deus, nós não esperamos nada, ninguém nos chamar. Tem trabalho? Conta comigo, eu estou lá. Eu lembro do meu líder de jovens, quando eu tinha lá, faz uns aninhos aí, aleluia. Não era nem a metade do que eu sou hoje, meu Deus do céu, de tão magro que eu era, misericórdia. Me esforcei bastante para chegar onde estou, glória a Deus, né? Aleluia. Mas eu lembro que no domingo à tarde, meus irmãos, antes do culto, à noite, tinha um ponto de pregação que ninguém queria ir. E eu ouvi ele comentando que iria. Eu falei para ele, evangelista Jason, me leva aí, varão, me leva aí. Eu quero ir também. Se precisar, vou até de bicicleta lá, para ajudar no culto. E fui. Ninguém me chamou. Quem tem vontade de servir a Deus, não espera. Eu não estou falando de ser inconveniente. Eu estou falando de se disponibilizar para Deus, para a obra de Deus. Mas tem gente que diz, não cabe a mim. Não é do meu nível fazer isso, limpar um banheiro, varrer a igreja. Parece que não está na nossa classe social. Queima eles, aleluia. Por que não nos esforçamos? Porque alguns de nós ainda pensam que se alcançarmos o céu já será suficiente. Irmão, vai chegar lá de mão vazia. Não quer dizer que nós vamos comprar a Deus com aquilo que fizemos, já falei sobre isso. Mas é recebermos galardão de Deus, ajudar alguém, estender a mão para aqueles que precisam. Nós seremos julgados por aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus não salva ninguém sem um propósito. Deus quer nos levantar como instrumentos dele neste tempo. Precisamos entender. Em quarto lugar, muitos não querem se esforçar porque pensam que sua ajuda não fará diferença. Às vezes pensa assim, tem muita gente, eu não vou fazer. E muitas vezes, muita gente não é um sinal de que a obra está sendo feita. A obra de Deus, geralmente ela é feita com poucas pessoas. Uma minoria que se levanta para fazer, põe a mão no arado e vai até o fim. Nós pensamos que se o problema é grande, uma pequena ajuda não faz diferença. E isso não é verdade. Em Marcos capítulo 6, João capítulo 6, na multiplicação dos pães, uma pequena ajuda fez uma diferença grandíssima. Como diziam os antigos, de grão em grão nós enchemos o celeiro. É um pouquinho, é um trabalhinho de formiga. Cada um ajuda, cada um se esforça e nós conseguimos fazer a obra de Deus. Agora, meus irmãos, devemos lembrar algo importante. Existem dois grupos dentro da igreja.
O primeiro grupo são os envolvidos. São aqueles que são sem compromisso e sem responsabilidade. Aparecem de vez em quando, mas não se comprometem com a obra. Têm um envolvimento superficial. Geralmente querem somente os benefícios, mas não ajudam a carregar a carga espiritual. São os envolvidos. Eu só vou até onde eu recebo o benefício, o elogio, o aplauso. Mas na hora em que demanda alguma coisa mais forte, mais firme, um posicionamento, um comprometimento maior, não vai, não permanece, não está. Quando precisa renunciar, quando lhe custa o que será feito, custa não no sentido financeiro, mas físico, espiritual. Quando nós levantamos um propósito de oração, os envolvidos não vêm orar. Quando nós levantamos um propósito de jejum, os envolvidos não vêm no propósito de jejum. Quando nós levantamos um propósito de abençoar alguma causa, os envolvidos não estão. Eles querem ser abençoados. Eles querem receber a oração. Mas tem um segundo grupo, o grupo dos comprometidos. E são poucos os que fazem parte deste grupo. Eles não estão somente envolvidos, mas eles fazem parte, eles são ligados ao corpo de Cristo. Eles se esforçam, eles não medem esforços e entenderam que Deus os chamou para algo que depende muito mais deles do que os demais para ser realizado. Os comprometidos são aqueles que vão até o fim, não voltam atrás. Eles entendem que quem chamou eles foi Deus, e que vai ter que se esforçar sim, mas não recua, não volta atrás, não se deixa levar pelos envolvidos que não fazem e querem atrapalhar quem está fazendo. É assim. Geralmente os envolvidos, quando vê os comprometidos, começam a dizer, está fazendo para se aparecer. Está fazendo isso porque está puxando, chupando a oreja, como disse o castelhano, puxando o saco do pastor, querendo ser lembrado, está querendo chamar a atenção. Mas por que estão fazendo isso? Para tirar o foco da preguiça que possuem, para tirar o foco da falta de comprometimento, para tirar o foco daquilo que sabem que devem fazer e não fazem por causa das suas covardias. Porque tem medo de se gastar, tem medo de se esforçar. Os comprometidos são aqueles que vão até o fim. Olha alguns exemplos bíblicos dos envolvidos e dos comprometidos. Gênesis capítulo 13, verso 7, a Bíblia diz que Ló era o sobrinho de Abraão, os irmãos sabem. Ló estava envolvido, mas Abraão estava comprometido. Ló escolheu pela vista, a terra que tinha boa aparência, era como o jardim do Senhor, as campinas de Moabe, e agora Ló vai para aquilo que parecia ter mais benefício. Abraão, comprometido, não escolheu a terra, escolheu a direção de Deus, e foi guiado por ela. Números capítulo 13, a partir do versículo 27, os 10 espias, dos 12 que foram enviados, 10 estavam envolvidos, e porque estavam envolvidos, disseram, a terra é boa, Deus falou, mas o gigante é muito forte, as cidades estão fortificadas, mas os dois, Josué e Caleb, que estavam comprometidos, eles não olharam para o tamanho da terra, eles não olharam para o tamanho do gigante, eles se lembraram do tamanho e do poder de Deus que havia dito, conquistem e lutem, esforçam-se. Segundo Reis 6,15, Geazi estava envolvido, Eliseu estava comprometido. 1 Samuel 17, 23, os irmãos de Davi estavam envolvidos, mas Davi estava comprometido. Neemias 6,3, Neemias estava comprometido e não se intimidou por causa das ameaças que recebeu daqueles que nem envolvidos estavam. Jó 13,15, a mulher de Jó estava envolvida, mas Jó estava comprometido. Juízes 7,1, Gideão e os 300 estavam comprometidos com a batalha, os demais somente
envolvidos. Mateus 26, 75, Judas estava envolvido, mas os discípulos estavam comprometidos. Esses dois grupos de pessoas estão aqui hoje e frequentam as igrejas. A pergunta que eu lhe faço é: quem somos nós? Os envolvidos ou os comprometidos? Quem somos nós? Geralmente pessoas envolvidas não conseguem nem prestar atenção no culto. Fica no celular, levanta, dá um ataque de ir no banheiro umas 10 vezes na hora do culto. Irmão, não é porque tem problema não. É o bicho carpinteiro. Já ouviu isso, né? Tem um probleminha, está envolvido, não entra no ambiente espiritual, mas os comprometidos amam a Deus, querem o céu, querem a palavra de Deus. Agora, nós já sabemos o que Deus disse a Josué, já sabemos o significado de tudo isso, já aprendemos aqui nessa noite quais são as desculpas que muitos dão para não poder se esforçar. Já aprendemos sobre esses dois grupos que estão na igreja, os envolvidos e os comprometidos. E para nós encerrarmos então este estudo, quais são os tipos de esforços necessários para este tempo? O que Deus espera de nós para que nós façamos? Que tipo de esforço que Deus quer que nós tenhamos? O primeiro é o esforço físico. Usar a nossa saúde para fazer a obra de Deus, abençoar os irmãos, abençoar a igreja, evangelizar, usar a nossa saúde para cumprir um propósito espiritual. Muitas vezes o desânimo vem disfarçado de cansaço, o que é bem perigoso, pois nos leva à acomodação. E quem entendeu que deve ser comprometido e deve se esforçar, se levanta e diz: não vou deixar esse cansaço me roubar de Deus, esse desânimo me tirar das coisas que são do céu, eu quero servir a Deus. Irmãos, tem gente que critica os jovens fazerem a obra de Deus. E por que não se pode, no momento em que mais temos força física, nos gastarmos nas coisas que são do céu? O que os irmãos esperam? Algumas pessoas esperam o jovem se desviar, depois reconciliar com Jesus, para depois que tiver os seus 40 anos, começar a servir a Deus. Olhe para a Bíblia, olha para a história. Os maiores avivamentos vieram por meio de jovens que se comprometeram e entenderam que Deus não queria só uma parte da sua vida, queria toda a sua vida. Deus nos chamou, meus irmãos, mas nós não podemos cruzar os braços. Deus te deu fôlego de vida, saúde, dons e talentos extraordinários, mas não foi para guardar, foi para abençoar alguém que precisa. O esforço físico é necessário não somente para irmos até a igreja, mas também para cuidarmos dela. Geralmente, os que menos fazem são os que mais cobram. Não é assim? Uma vez eu lembro, oh Jesus, eu vou falar o que o Senhor fez eu lembrar. Eu lembro de uma irmã que chegou no culto, pastor, cheio de poeira. Eu digo: irmã, que revelação. Peguei um pano, larguei na mão dela. Digo: Deus está te chamando para limpar a poeira. Oh, glória. Não, pastor, misericórdia. Eu digo: não, para botar defeito no trabalho dos outros, todo mundo bota, para ajudar, não. Ficou me olhando. Digo: não, irmã, pega o paninho e deixa Deus te usar. Oh, glória. E comecei a ensinar os irmãos. Nossa visão é convidativa. Está vendo? Se você está vendo, Deus está te chamando para ser solução para aquilo. Já vi gente que pisa no copo, amassa o copo, pega papel, passa por cima das coisas. Meu Deus do céu, não junta nada, irmão. Faz uma bagunçada, como diz o gaúcho. Não consegue abaixar, pegar um negócio, botar no lixo. Vai lá chamar um obreiro, uma obreira. O irmão pode recolher o lixo do banheiro. Eu tinha um pastor que dizia assim: mas vai cair tuas mãos se tu juntar. Vai doer o braço se ir lá e recolher o lixo, aleluia.
e dizer, ó, está aqui, vou levar lá, tem um saquinho para colocar no lugar? Precisa ser obreiro para fazer isso? Ou é Deus nos chamando para nos esforçar? Outra coisa, vê as coisas, mas não se envolve, não se gasta. Quem mais cobra é quem menos faz, irmãos. Deus não nos chamou para ficar cobrando tudo dos outros. Isso é um chamado de Deus para você e eu nos comprometermos com Deus e dissermos, tem um probleminha, eu posso ser solução para isso, eu posso usar a minha saúde para isso. Porque estar em um leito, deitado, sem ter condições de se movimentar e depois querer servir a Deus, não adianta. Eu orei ao Senhor, eu disse, Senhor, eu não preciso chegar aos meus 60 anos, olhar para trás e pensar, por que eu não tomei a decisão de te servir antes? Eu quero entregar para o Senhor o melhor momento da minha vida, na causa do Evangelho. Nós temos que entender, o que você tem na sua mão? A pergunta que Deus fez a Moisés em Êxodo capítulo 4. E aí Moisés vai dizer, eu tenho uma vara. O que simbolizava aquela vara? 3 coisas na vida de Moisés, pelo menos. O sustento de Moisés. Ele era pastor de ovelhas. Através daquilo, levava alimento para a sua família. A autoridade de Moisés, porque a vara também era o cajado. Aquilo que dava direção, aquilo que guiava, aquilo que orientava aquele rebanho, mas também era a identidade que Moisés possuía, o identificava como um pastor de um rebanho, a função que ele exercia. E Deus olha para Moisés e diz, tem a vara que simboliza isso, então lança a vara, Moisés, abre mão disso. Depois ele vai ter que fugir da vara, perseguia ele, e Deus vai usar aquela vara para ser um sinal diante dos magos do Egito, para abrir o mar vermelho, para tocar na rocha. Deus vai usar aquela vara para ser glorificado. E Deus pergunta para nós, o que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Ou nós vamos esperar dos outros aquilo que Deus está nos chamando para ser resposta? Não usar a nossa saúde física é no mínimo ingratidão a Deus por aquilo que Ele é e tem feito nas nossas vidas. Irmãos, muitos dariam tudo para ter saúde para fazer a obra de Deus e não podem. Eu lembro de um pastor no Uruguai, quando fui missionário lá. Eu não o conheci porque ele já havia partido para a eternidade. Conheci a esposa, a viúva e os filhos. Um deles era deficiente visual, não enxergava, mas o testemunho dele me marcou, porque ele tinha um problema muito grave para caminhar, demorava muito, mas os irmãos sempre falaram, o maior evangelista que já existiu aqui. E às vezes demorava 1 hora para caminhar 500 metros, mas não deixava de evangelizar, não deixava de usar o que possuía de saúde, a saúde que tinha para servir a Deus. Meu irmão, você tem 2 braços, você tem 2 pernas, você fala, você vê, você ouve, e talvez está esperando o melhor momento para poder servir a Deus, e Deus está te chamando para não negligenciar aquilo que Ele já te deu, saúde, esforço físico. Segundo tipo de esforço financeiro. Tem gente que não gosta, eu também não tenho costume de falar, mas quando nós falamos sobre esforço, nós precisamos olhar para isso, esforço financeiro, precisamos olhar para isso com a mentalidade bíblica. A Bíblia diz que nós não somos donos, e todo cristão maduro tem essa mentalidade. Eu não sou dono de nada, eu sou um mordomo. Eu estou cuidando aquilo que não é meu. Eu estou administrando o que é de Deus. Eu só tenho porque Deus me deu. Me deu saúde, me deu força para trabalhar, me deu disposição para que eu possa ter.
Devemos saber que quem cuida do crente não são os salários, nem as propostas, nem os lugares que nos oferecem, mas sim o Senhor. Eu já vi Deus abrir porta em lugares improváveis, só para que o nome dele fosse glorificado. Eu já vi isso. Irmãos que receberam proposta de ir trabalhar em outros países e disseram, eu quero a voz de Deus. E disseram, enquanto o Senhor não falar, eu não saio. E aí Deus vai lá e abre uma outra porta, trabalha menos e ganha mais. Meu Deus do céu. Nós fizemos uma campanha na Espanha, Senhor, abre uma porta de trabalho para o teu povo, que permita o teu povo estar na tua casa, e que eles ganhem ainda mais, para que o teu nome seja glorificado. E Deus começou a fazer essas coisas. Mas nós precisamos entender, eu não sou dono de nada, eu sou mordomo, Eu já recebi ofertas, irmãos, que Deus falou comigo, recebe a oferta e devolve. Não é tua. Eu digo, amém, Jesus, está aqui, ó, tome, aleluia. O que vai ser, Jesus? Agora confia em mim, vem do outro lado. É assim, irmãos. Deus cuida, você crê que Deus cuida? Agora deu uma desanimada, mas vai dar certo. Nós encontramos na Bíblia, meus irmãos, um sistema de contribuição periódica que ajudava a manter a estrutura saudável e as portas da pregação do Evangelho aberta. Léo, Jefinho, 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 1, por favor, coloque aí na tela. As igrejas da Macedônia sofriam muitas limitações, mas tinham uma marca, a marca da generosidade. Também, irmãos, até o versículo 3, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Verso 2, aleluia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza. Paulo está agradecendo à igreja que menos tinha condições de abençoá-lo e que o estava sustentando. Abundou em riquezas da sua generosidade. Verso 3. Porque segundo o seu poder que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Paulo estava dizendo, eu estou aqui fazendo a obra de Deus, porque a igreja que menos tinha condições ofertou na minha vida para que eu pudesse pregar o Evangelho. Irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios aqui está defendendo o seu apostolado. E ele trabalhava fazendo tendas para poder se sustentar e fazer a obra de Deus, porque os irmãos de Corinto fecharam a mão e Deus levantou, porque Deus sempre vai levantar alguém para poder abençoar o seu povo, para que o Evangelho fosse pregado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós também entendemos que este esforço é necessário. Eu tenho o costume de dizer aos irmãos, não faça nada que não possa, mas não deixa de fazer o que pode. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Cada crente é responsável por cuidar da sua congregação e ajudá-la. Olha só, olha para cá, muitas pessoas congregam, mas ignoram o fato de que o lugar de culto é alugado e tem manutenção. Esqueceu que paga aluguel, que tem manutenção, quer desfrutar, mas não se envolve em relação a isso. Congregar vai além de desfrutar do ambiente. Congregar é amar e cuidar da igreja local. Geralmente temos cristãos que converteram a mente, o coração, mas não o bolso. Olhe para cá, criticamos o dízimo quando fomos chamados para entregar tudo, porque no Antigo Testamento era 10%. Era a primícia da colheita, mas o Novo Testamento não tem 10%. Eles davam tudo o que tinham. E nós criticamos qualquer coisa relacionada a dinheiro. Criticamos as ofertas quando buscamos fazer o que queremos do nosso jeito. Olhe para cá. Se o Evangelho verdadeiramente toca em nossos corações, também alcança o nosso bolso. Oh, glória! Pastor, eu tenho dinheiro só para comprar as compras do mês, vou dar para a igreja. Não estou falando isso, irmão. Não é isso. Ainda conversa com a gente, vamos ter o prazer de lhe ajudar. Agora, quantos têm condições e não abençoam a obra de Deus?
Se nós entendêssemos as verdades bíblicas a respeito disso, o mundo seria evangelizado. Irmãos, olhamos para os mormons, que têm uma doutrina e crença totalmente diferente da nossa, mas os pais patrocinam os seus filhos para pregar o que eles creem. Eles guardam dinheiro toda a infância, a adolescência e o início da juventude da criança para poder patrociná-los na missão que eles creem. E nós? Temos dificuldade de trazer os meninos na escola bíblica, que a revista, quanto que é a revista, irmã Meire? 5 euros, irmão. 5 euros. Nós precisamos entender. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. 2 verdades. Deus não nos vê como donos de nada, e sim como mordomos. Somos chamados a administrar. E a segunda verdade, todas as vezes que a Bíblia fala de dinheiro fora do contexto do reino é maldição. Quando a Bíblia se refere a isso, 1 Timóteo capítulo 6, Paulo começa a doutrinar muitas coisas, mas quando nós entendemos o valor disso e usamos da maneira correta, Deus nos abençoa sobrenaturalmente. Olha o que o Oswald Smith disse, que Deus quer a evangelização do mundo, mas se você se recusa a sustentar as missões, você se opõe à vontade de Deus. A questão não é bem quanto do meu dinheiro darei a Deus, mas quanto do dinheiro de Deus eu reservarei para mim, porque não é meu, é dele. William Carey disse, eu vou descer a obra, a pregação do Evangelho, mas vocês não se esqueçam que devem segurar bem as cordas. Ele foi missionário na África, o homem que fez a maior parte da mapeação da África, pregando o Evangelho, entrando nas aldeias e mapeando os lugares, pregando em lugares que nunca foram alcançados, mas só pôde porque teve alguém que o sustentou e cuidou da sua família. Peter Marshall disse, contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não transforme a sua renda de acordo com a sua contribuição. Ele estava dizendo, faça o que você pode dentro das condições que você tem, mas não seja negligente ao ponto de Deus te entregar aquilo que você semeia. Nós precisamos entender que precisamos nos esforçar fisicamente, mas também financeiramente. E o terceiro tipo de esforço, que para mim é o mais importante de todos, não que os outros não sejam, mas esse considero o maior, é o esforço espiritual. É o chamado não para os pastores e nem para quem tem cargo na igreja, é um chamado para todos os crentes. Esforço espiritual, vida de oração, jejum, leitura bíblica. Quantos crentes preguiçosos. Eu conheço gente que dá o dinheiro, mas não tem coragem de dobrar o joelho e orar. Não abre a boca para pregar o Evangelho. Não intercede. Nossas contribuições não vão tirar de nós a nossa responsabilidade espiritual de interceder pela obra de Deus, de clamar a Deus e de buscarmos a Deus. Não podemos nos esquecer que quando deixamos a vida de consagração, estamos mortos, somente ocupando um espaço geográfico. Se você está aqui hoje e você não tem uma vida de comunhão com Deus, orando, jejuando, meditando nas Escrituras, você não é um crente que teve um encontro com Cristo. Você está envolvido e não comprometido. Se Cristo não é o dono do seu coração e da sua alma, meu irmão, está ocupando o lugar, mas não entendeu qual é o propósito que Deus tem de levantar você como alguém que não mede esforços para que o reino de Deus avance. Não podemos abandonar a oração. A oração, John Wesley disse que é o oxigênio da alma.
Foi Davi Brainerd, o missionário que pregou aos indígenas americanos, que quando dobrava o seu joelho e começava a gritar e chorar, dizendo: Deus, salva estes índios que não te conhecem, se agoniava em oração, e os índios iam para a volta dele e ficavam espantados por causa daquele homem que chorava e derramava suas lágrimas, e eles iam entregando suas vidas para Jesus, vendo o tamanho da agonia em oração que aquele homem possuía. Foi ele que disse que Deus tinha um único filho e deu ele como um missionário para a obra de Deus. O esforço espiritual é algo que não podemos negligenciar. Precisamos ter comunhão com Deus. Esforça-te, busque a Deus. Paulo, escrevendo segundo aos Coríntios 10, 4 e 5, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Paulo está dizendo, a nossa arma maior não é arma de fogo, não é faca, não é canhão, é jejum, é oração, é busca, é arma espiritual. Mas o que nós queremos? Nós queremos brigar de braço a braço. Mas batalhas espirituais não serão vencidas fisicamente. Batalhas espirituais não serão vencidas com bomba atômica. Serão vencidas com esforço espiritual. Efésios 6,12, Paulo também fala sobre esta batalha espiritual. Que Deus nos ajude a parar de semear aquilo que não queremos colher. E que Ele nos dê graça para que nós possamos entender que passe o que passe, que nunca falte em nós esforço para servirmos a Deus. Esforço espiritual. Grande parte da igreja que se reúne perdeu o propósito do esforço espiritual. Não oram, não buscam a Deus, mas querem avivamento, querem poder, querem renovo, querem tudo que é bom, mas não querem se esforçar espiritualmente. Irmãos, eu pergunto a nós, se Deus nos desse agora nossa salvação ou nossa condenação pela nossa vida espiritual, você seria salvo? Seria salvo? Se numa palavra tão simples que nem essa, nós fechamos o coração. Nós dizemos, Deus não precisa de tudo isso, Jesus, porque não entendemos ainda o propósito. Se Deus te medisse a mim, que me incluo nisso também, por aquilo que nós nos esforçamos nesses 3 âmbitos, seríamos salvos, irmãos? Alcançaríamos a graça de Deus? Irmãos, Deus quer levantar um povo que se esforce. Eu não estou dizendo que você vai morar na igreja. Eu não estou dizendo que você tem que ficar 24 horas dentro da igreja. Eu não estou dizendo que você tem que descuidar a sua família, abandonar os teus e vir para cá. Não estou dizendo isso. Eu estou lembrando você do que a Bíblia já diz que é responsabilidade nossa. A igreja que nós precisamos ser é uma igreja que não meça esforços naquilo que Deus a chamou para viver. Fique de pé em nome de Jesus para nós orarmos. Quando Jonathan Edwards pregou o sermão Pecadores na mão de um Deus irado, e os crentes se agarravam nas colunas da igreja com medo que o chão se abrisse e eles fossem tragados e engolidos para o inferno. Naquela noite, a história diz que os crentes não dormiram. Eles saíram do culto, voltaram para suas casas e começaram a cultuar a Deus dentro dos seus lares. Sabe o que Deus fez? Alcançou toda uma cidade. Porque um homem se colocou em oração, jejum, em consagração total a Deus durante 3 dias no meio do mato. Imagine você e eu, se entendermos nossa responsabilidade.
Deus vai abrir as portas de salvação sobre Trofa e vai alcançar esta cidade de uma maneira que você não tem nem noção. Agora nós não podemos terceirizar aquilo que Deus colocou aqui. Eu termino aqui, Eclesiastes 9:10. Tudo o que vier à tua mão para fazer, faze-o. É uma responsabilidade tua, conforme as tuas forças, nem mais nem menos do que você pode, é segundo as tuas forças. Faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Temos um tempo. Olhar para trás e viver de remorso não vai nos salvar de nada. Eu lembro de um testemunho de um homem, e nós já vamos orar, que quando tinha 18 anos de idade, Jesus chegou para ele e falou: eu quero que você deixe tudo e seja um pregador da minha palavra. Ele disse: eu não vou ser, eu vou trabalhar e eu vou ser rico. Quando ele fez 60 anos de idade, colocando os sapatos, sentado na sua cama, depois de ter 3 empresas, 900 funcionários, casas fora do seu país, Jesus chegou para ele de novo e fez uma pergunta: valeu a pena trabalhar a vida inteira e chegar até aqui e continuar com esse vazio na sua alma? E ele começa a chorar, se derramar na presença de Jesus. E ele começa a pedir perdão e dizer: Senhor, ainda dá tempo? E o Senhor fala para ele: já não dá mais tempo. Porque quando você tinha 18 anos, eu ia trabalhar em você. Eu tinha uma história, eu iria formar o meu pastor. Agora, se você quiser, você vai ter que começar tudo de novo. E você já não tem mais aquela idade. Sabe onde é que encontraram esse homem milionário? Dirigindo uma Kombi velha de um grupo de jovens, que tinha um grupo de louvor dos jovens. E ele perguntou para os jovens da igreja se ele podia ser o motorista deles. E encontraram ele sentado na última cadeira da igreja, com a marmita na mão, chorando com a colher de plástico, dando graças a Deus, porque toda a riqueza que ele tinha não se comparava com o sentimento que ele estava tendo em poder servir a Deus, cumprindo o seu propósito. A minha pergunta para você aqui hoje nesse culto de ensino é: vamos precisar chegar lá para olhar para trás e dizer: por que eu perdi tempo? Por que eu fiquei envolvido com essas tantas coisas que me roubaram do céu? Porque eu perdi tempo naquilo que Deus me chamou para fazer, sabendo que Ele tinha um propósito, porque decidi andar segundo as minhas vontades. Deus está nos chamando para nós não medirmos esforços para vivermos aquilo que Ele tem, porque só dentro da sua vontade teremos paz completa, plenitude, alegria, satisfação, somente vivendo o plano dele. Feche os teus olhos. Eu quero te convidar a orar agora e fazer uma oração muito particular, dizendo: Deus, eu quero te servir conforme as minhas forças, e o Senhor conhece as minhas forças, conforme o Senhor me chamou, e o Senhor sabe como o Senhor me chamou. Nós vamos orar e vamos pedir: Senhor, nem mais nem menos, mas a tua vontade sobre mim, dando graça para que eu possa me esforçar segundo a medida que o Senhor me chamou. Vamos orar agora. Pai, em o nome de Jesus, ministrei o estudo que o Senhor pôs ao meu coração. Estenda a tua mão sobre cada um de nós e confirma a tua virtude, a tua graça, o teu poder, a tua mão estendida. Senhor, cada um de nós tem capacidade para algo, tem um chamado específico, e nós oramos como igreja e pedimos: não nos deixe ser negligentes nas coisas que tu tem nos chamado. Não pedimos nem mais e nem menos, mas pedimos que o Senhor nos dê graça para desempenharmos o papel que o Senhor nos chamou, vivermos o propósito pelo qual nascemos. Senhor, dê graça a este homem, a esta mulher.
Dai-nos graça, que nunca falte em nós vontade, esforço, para podermos servir ao Senhor e sermos os instrumentos que o Senhor nos chamou a ser. Ajuda-nos a vencer as nossas limitações e dai-nos graça. Assim oramos e pedimos em o nome de Jesus. Amém e